Olá, gente. Aqui é o trabalho de Eletrônica 2, apresentado pelo Pedro, Ian e Gustavo, que é sobre controlador de P&D. Pode passar. Aqui, ó. A gente vai para a definição dos PID. PID faz parte de um sistema de controle e tem a função de regular o processo de forma a atingir a saída desejada de referência, set point. O PID trabalha em conjunto com um atuador de um processo e um sensor que mede o sinal desse processo, mostrado na figura, uma demonstração da aplicação do PID. O nome PID vem das operações realizadas por ele, nesse controlador, de acordo com o sinal E de tempo, o erro, que é diferente entre o sinal de referência e o valor do sensor ligado ao processo da malha fechada, que o P é proporcional, o I é integral e o D é derivativo. As operações do PID analógico são realizadas sempre conjunto com um amplificador operacional. Essas operações fazem com que o UDT estabilize no valor de referência, set point. O sistema de processo a ser controlado recebe o sinal UDT e gera um sinal Y de T, que subtraído ao sinal de entrada R de T gera o erro E de T, que alimenta o PID. O controlador analógico gera um sinal U de T, que equivale à soma dos sinais de proporcionalidade, em integração e derivação. Tipos de controladores PID. São dois tipos de PID, o analógico e o digital. Três tipos de funcionamento para o PID analógico: o modo PI, o PD e o PID. O modo PI, ele consiste em um sistema de controle que forma a entrada da planta a partir do erro e da integral do erro no tempo. Os controladores PI proporcionais somente utilizam o erro como variável de controle. A integral do erro no tempo permite que a saída possa acompanhar a entrada com erro muito menor, chegando a zero dependendo da planta. Este controlador tende a zerar o erro, porém também pode estabilizar o sistema se a ação integral for muito acentuada. O modo PD. Ele consiste no sistema de entrada que forma a entrada da planta a partir do erro e da derivada do erro no tempo. A derivada do erro no tempo permite que se acelere a saída da planta, fazendo com que esta seja mais rápida. Essa velocidade pode se traduzir em oscilações indesejadas na resposta do sistema. Este controlador tende a ser muito sensível a ruídos no erro de entrada. Se a oscilação causada por ruído causar uma derivada muito elevada, esta oscilação pode estabilizar o sistema. E, por fim, o modo PID, que consiste em um sistema de controle que forma a entrada da planta a partir do erro e da integral e da derivada do erro no tempo. A integral do erro no tempo permite que a saída possa acompanhar a entrada com erro menor. A derivada do erro acelera a saída, compensando a lentidão gerada pelo componente integral. E, por fim, as mesmas validações encontradas no PI e no PD também são válidas no PID. Agora vamos falar sobre as aplicações, que assim, eu vou citar alguns exemplos, só que assim, a P&D pode ser bem amplo e pode estar em várias áreas também. Um dos mais conhecidos também, que é o controle de temperatura, que são responsáveis por variar a temperatura em sistemas de aquecimento ou refrigeração. Controle de velocidade, que é responsável por regular velocidade linear e angular. Inclusive, eu tive um trabalho em processos de controle com o professor Bruno. E a gente teve que fazer um carrinho usando a aplicação de P&D, que é tipo um carrinho de piloto automático, por exemplo, assim, bem genérico, que se um carro da frente freasse, o meu carrinho tinha que frear.
Se o carrinho da frente acelerasse, o meu carrinho tinha que aumentar a velocidade para manter a velocidade padrão. Esse é um dos exemplos. Tem embaixo também o controle de direção em veículos com rede CAN, que são responsáveis por regular o ângulo e a direção e o torque, e o controle de pressão, que é responsável por alterar a pressão de determinado sistema. Pode passar. E essa daqui é a nossa simulação, que deu um pouquinho de trabalho, mas conseguimos fazer, que é o seguinte. A primeira entrada com sinal de referência, ele está ligado com o potenciômetro, que a gente pode regular ele sem alterar a fonte, então fica mais fácil para a gente mexer. A entrada ao zero é subtrator, que é o A1. O A1 ele vai ser responsável para calcular o erro, e o erro vai passar ao 3, depois por 2 e por 4. O AUS3 é de proporcionalidade, o 2 é o integrador e o 4 é o diferenciador. E o 4 ele tem um ganho proporcional calculado e é um ganho de até 10 vezes o sinal que foi apresentado do A2, ganho, que é um ganho bem menor. E o A2, o ganho dele é menor e é delicado, porém ele é mais ou menos bem preciso. A parte de derivada tem um ganho de mais ou menos 20%, mas esse valor pode mudar com as aplicações diferentes. O A05 vai ser o somador para somar os sinais e ele não apresenta nenhum ganho. Pode passar. E vem a parte que a gente usou o osciloscópio, que ele foi para verificar o sinal. O sinal de saída foi alimentado pelo primeiro A0. A referência que a gente usamos nesse circuito, no osciloscópio, foi 1 volt alternado com frequência de 60 Hz. E o nosso sistema de PID chega próximo ao zero de 1 volt, mas o sinal não estabilizou porque não foi aplicado em nenhuma planta específica. Porém, a gente conseguiu ter uma noção básica, porque foi um valor quase aproximado. E também não tem nenhuma tensão de referência que é usado na planta. Pode passar. E assim, essa foi a conclusão que a gente, ao todo do trabalho, que é projeto que foi inspirado no circuito apresentado, a aplicabilidade dos elementos exibidos e amplitude de aplicações de PID.